Os 7 segredos que podem salvar a sua licitação quando o assunto é balanço patrimonial. Seja muito bem-vindo, eu sou Danilo Carvalho, eu sou contador especialista em licitações e hoje eu vou falar para você quais são os 7 segredos para você ser habilitado em uma licitação quando o assunto é referente ao seu balanço patrimonial. E eu vou te falar uma coisa, que o seu segredo é um segredo que todo mundo deixa passar batido e às vezes é inabilitado por um simples detalhe. Fica comigo até o final do vídeo para você entender como funciona. Primeiro segredo: balanço patrimonial só tem validade se for autenticado. Eu já vi casos onde as pessoas apresentam um balanço que está apenas assinado pelo contador e pelo sócio da empresa e esquecem que se ele não tiver autenticado via SPED na Receita Federal ou via junta comercial por meio do registro ou até mesmo a autenticação daquele balanço na junta comercial do estado daquela empresa, não tem validade jurídica. Simplesmente eu imprimir um balanço e assinar e te entregar, pode participar da licitação? Não vai ter validade. Você precisa autenticar esse balanço ou via SPED ou via junta comercial. Esse é o primeiro segredo que você tem que levar com você sempre quando for participar de uma licitação ou analisar os balanços patrimoniais dos seus concorrentes. Segundo segredo: MEI, ME e EPP precisam apresentar balanço patrimonial. Se alguém falou para você que uma MEI não precisa apresentar balanço, tome cuidado com essa orientação porque você pode ser inabilitado. Tanto os MEIs como ME e EPP, se no edital estiver solicitando o balanço patrimonial, você vai precisar apresentar esse documento, tá certo? Independentemente de ser uma MEI, independentemente de ter outras legislações que dispensam esse balanço. Realmente tem legislações que dispensam a escrituração contábil dessas empresas que são com o regime do Simples Nacional, a parte de ME e EPP. Porém, quando a gente vai para a parte de licitações, solicitou o balanço dos últimos 2 anos, vai ter que ser apresentado sim, independente de ser MEI ou não. Fique atento quando que a sua empresa foi aberta, porque como eu falei, dos últimos 2 anos, se a sua empresa foi aberta nesse ano agora, você vai ter que apresentar o balanço de abertura. Se ela foi aberta no ano passado, apenas o último balanço. Mas se ela tem mais de 2 anos de criação, são os 2 últimos balanços, tudo na forma da lei, devidamente registrados. Fique atento nesse segredo. Se você for participar de uma licitação e a sua empresa é MEI, vai precisar do balanço. Se você for participar de uma licitação e a sua empresa é uma ME, vai precisar do balanço. Se for um EPP, vai precisar do balanço devidamente autenticado. Esse segredo ele é fundamental para você ser habilitado nas licitações. Segredo número 3. Sem patrimônio líquido positivo, você pode ser inabilitado. O que é isso, Danilo? O que é o patrimônio líquido? Quando a gente fala de balanço patrimonial, ele tem a função de quê? De analisar a capacidade financeira da sua empresa. Quanto que você tem de dívidas, quanto que você tem de dinheiro, quanto que você tem de patrimônio líquido. Pegou suas dívidas, pegou seus recursos financeiros, pagou as dívidas, sobrou um patrimônio líquido. E esse patrimônio líquido precisa ser um patrimônio positivo para que você seja habilitado nas licitações. Geralmente, os editais pedem que a empresa tenha um patrimônio líquido de 10% do valor da licitação. Por exemplo, uma licitação de R$100 mil, você vai participar daquela licitação, seu patrimônio líquido precisa ser de R$10 mil, ou o seu capital social, que se for uma empresa aberta no ano, representar 10% desse valor da licitação. Com isso, você tem que apresentar no mínimo R$10 mil de patrimônio líquido ou R$10 mil de capital social, para que a sua empresa possa ser habilitada. Agora, se você tiver com patrimônio líquido negativo ou abaixo desse valor para aquela licitação, você pode ser inabilitado. Essa é uma forma muito interessante de você analisar o balanço e inabilitar o seu concorrente por não cumprir esse requisito lá na hora da licitação. Segredo número 4, você pode inabilitar o seu concorrente fazendo análise do balanço patrimonial dele. Exatamente isso. Tem muitos licitantes que não usam desse artifício de fazer uma análise dos documentos do seu concorrente. E o balanço, se você entender como fazer análise desses documentos, você pode inabilitar o seu concorrente. Sabe por quê? O balanço patrimonial não entra naqueles rolos de documentos que as MEs e EPPs podem regularizar posterior, que são as certidões da parte de débitos. O balanço, quando deu o dia da licitação, foi participar, você já tem que apresentar ele na forma da lei, autenticado ou registrado em junta, tudo bonitinho, certinho. Você não tem um prazo para regularizar ele posteriormente. E se você souber fazer essa análise, você pode inabilitar esse concorrente e quem sabe ganhar o contrato em um preço muito bom. Segredo número 5. Os índices de liquidez precisam ter valores bons. E o que significa isso, Danilo? O que são esses índices de liquidez e por que ele tem que ter valores bons, valores acima de 1? Os índices de liquidez são uma forma que é utilizada para fazer análise se devidamente o seu balanço está ok, se ele tem capacidade de pagamento. Por exemplo, quando você faz a análise do índice de liquidez, ele verifica o quê? Se para cada R$1 de dívida, você tem R$1 em dinheiro para fazer o pagamento com seus ativos. Se vender todos os bens da sua empresa hoje e apurar R$100 mil, você tem R$100 mil em dívidas, para cada R$1 em dívida, você tem R$1 para fazer o pagamento. Isso é um índice de liquidez
positivo, um índice de liquidez bom. Por isso que nos editais sempre pedem acima de 1, porque acima de 1 significa que você vai pagar suas dívidas e ainda vai sobrar um dinheiro para você. Fique atento nos índices de liquidez dos seus concorrentes. Façam essa análise. Outro ponto importante que eu quero trazer aqui para você. Nos editais, muitos deles pedem que você já apresente esses índices de liquidez junto com o balanço. Porém, tem editais que falam que o próprio pregoeiro vai fazer a análise. A minha recomendação é que você sempre apresente os índices de liquidez, independente de estar sendo solicitado ou não no edital. Vai que você não se atentou a essa exigência e apresenta um balanço sem os índices. Então, recomendo que você sempre apresente esses índices. Antes de eu falar do segredo cedo, eu quero te pedir que se inscreva no nosso canal. Nós estamos constantemente trazendo vídeos novos, ajudando empreendedores, tanto no meio das licitações, como empreendedores a organizarem os seus negócios e a crescerem de forma lucrativa as suas empresas. Segredo número 6. Se você não apresentar as notas explicativas do seu balanço, você pode ser inabilitado. Exatamente isso, Danilo. O que é uma nota explicativa e por que eu posso ser inabilitado se eu não apresentar esse documento? Nos editais, vem solicitando que você apresente balanço patrimonial e demonstrações contábeis. A DRE é uma demonstração contábil, a DLPA é uma demonstração contábil e a nota explicativa é uma demonstração contábil. O que geralmente eu vejo nas licitações, o pessoal apresenta balanço patrimonial e a DRE, mas não apresentam as outras demonstrações também, DLPA, nota explicativa, para a gente conseguir fazer uma análise melhor de como está funcionando o balanço daquela empresa, como está funcionando a parte financeira daquela empresa. Ah, Danilo, então quer dizer que se eu não apresentar a DRE, apresentar somente o balanço, eu posso ser inabilitado? Pode sim, porque lá já vem deixando claro, tá? O que acontece é que às vezes eles não pedem essas notas explicativas de forma clara, mas você pode questionar isso junto ao pregoeiro, ou por meio de pedido de esclarecimento, ou até mesmo durante a sessão. Mas lembre-se, balanço patrimonial e no mínimo a DRE tem que ser apresentada em todas as licitações que você for participar. Todas devidamente autenticadas. Eu bato muito em cima dessa tecla porque tem empresários que vão lá e apresentam sem estar registrado, sem estar autenticado. E isso pode ocasionar uma inabilitação da sua empresa. E não é o que a gente quer, né? A gente quer ganhar esse contrato, entregar e ter a nossa parte de lucro de forma certa, de forma honesta. Segredo número 7. Você pode ter um balanço patrimonial sob medida para sua empresa que atenda todos esses segredos e você não seja inabilitado por uma simples falha. Como? Fazendo um planejamento da sua empresa, tendo uma contabilidade especializada que sabe como fazer esse balanço para que você seja habilitado. Que seja um balanço registrado, que o seu ativo e passivo bata, que os seus índices de liquidez sejam positivos, que o seu capital social seja adequado, que o seu patrimônio líquido seja condizente com as licitações que você vai participar. Tudo isso de forma sob medida para sua empresa. Você precisa que esse balanço atenda essas exigências para você não ser inabilitado por conta de um simples detalhe que não atendeu esse documento seu. Se você precisa de ajuda para fazer a elaboração do seu balanço patrimonial, entre em contato conosco, nós temos expertise em fazer esse trabalho, elaborar esse balanço de acordo com o que a legislação permite, de acordo com o que a legislação exige para que você seja habilitado nas licitações. Se você precisa de fazer a abertura da sua empresa, troca de contabilidade, entre em contato conosco também, nós podemos ajudar você em qualquer lugar do país. Eu espero que esses 7 segredos tenha deixado claro para você como que funciona os balanços nas licitações e que você aplique isso no seu dia a dia, que você gere bastante contrato e ganhe muito dinheiro vendendo para o governo. Se esse vídeo ajudou você de alguma forma, se você gostou, deixa aqui nos comentários, dê o seu like no vídeo e também se inscreva no nosso canal. Nós estamos constantemente trazendo vídeos novos para ajudar vocês. Espero que tenha gostado, um abraço e até o nosso próximo vídeo.